Boa noite, igreja. O mês de agosto é conhecido na igreja presbiteriana como mês de missão, mês de aniversário da igreja. Porque no dia 12 de agosto de 1859, chegou ao Brasil um jovem norte-americano chamado Ashbel Green Simonton. Com 26 anos, ele dedicou a sua vida ao Senhor e à obra missionária. Ele sai então do seu país, naquela época, mais de 100 anos, 164 anos atrás, com transporte difícil, comunicação difícil, e ele abandona a sua pátria, seu país, e vem para o Brasil, um país distante, um país pouco conhecido, e ele vem para trazer o Evangelho de Jesus a este país, trazer a mensagem redentora da cruz, para plantar a igreja presbiteriana lá dos Estados Unidos, que veio dos Estados Unidos para o Brasil. Então, uma história muito linda, né? O pastor Jefferson comentou aqui na semana passada também, a história da nossa igreja, uma igreja mais do que centenária. Nós somos, a igreja presbiteriana é mais antiga do que a República Brasileira. Interessante, né? Temos mais tempo. E fomos plantados nesse país, né? Um país onde a religião oficial era o catolicismo, onde era proibido, muitas vezes, pregar o evangelho ou construir igrejas, templos. Mas aqueles primeiros cristãos, missionários, primeiros convertidos, eram realmente homens e mulheres que amavam o Senhor, que haviam sido transformados pelo poder do Senhor, e eles, então, plantaram essa igreja. Como eu disse, Simonton chegou no Brasil com 26 anos, sem falar português, começou cultos, né, com pessoas de língua inglesa, mas foi aprendendo, e ele passou cerca de 8 anos no Brasil, e plantou uma igreja. Aí está aparecendo aí essas imagens, né? Acho que não está aqui não, né? Só está lá na televisão, não está não? Pode apagar um pouquinho aqui a luz. Essa é a chamada Catedral Presbiteriana no Rio de Janeiro. A igreja foi plantada pelo Simonton. Isso aí é uma representação dele, né? E ele viu aqui, com 26 anos, morreu com 34 anos de malária, coisa incrível, né? Deu a sua vida, foi enterrado no Brasil, e ele realmente deixou um legado para nós. Nós devemos agradecer a Deus, devemos ser gratos por aqueles que vieram antes de nós, plantaram essa igreja em diversos lugares do Brasil. Hoje a igreja presbiteriana está presente em todos os estados brasileiros. Então é uma igreja que tem permanecido fiel, tem levado essa mensagem, dando prosseguimento à obra deste jovem, que não considerou a sua vida preciosa para si mesmo, desde que ele cumprisse a ordem do Senhor. E nós somos herdeiros desta mensagem. Nós somos encarregados do Senhor de dar prosseguimento a essa obra. E hoje, na nossa igreja, o terceiro domingo do mês, é o domingo em que nós lembramos um pouquinho da obra missionária. E nossa igreja é uma igreja que tem continuado essa obra, plantado igrejas aqui na nossa cidade, na nossa região, plantado igrejas em outros lugares do nosso país, como no sertão da Paraíba, lá no arquipélago de Afuá, e deixamos igrejas já plantadas, templos construídos. Deus tem nos abençoado muito. Então somos uma igreja que agradece ao Senhor por este privilégio. Ser missionário não é privilégio, não é motivo de qualquer orgulho, de qualquer vaidade, mas pelo contrário, é graça de Deus sobre nós. É Deus nos dando o privilégio, a oportunidade de levarmos essa mensagem salvadora
a outras pessoas. Nós recebemos essa mensagem, nos tornamos cristãos e agora nós temos essa responsabilidade de levar essa mensagem a outros. E assim temos feito. Nossa igreja, pela graça do Senhor, sustenta 18 famílias missionárias ou participa do sustento. E assim nós temos alcançado muitos lugares na nossa pátria, em outros lugares distantes, em outros países, para a glória do Senhor. Vamos continuar, irmãos, dedicados a essa obra, sabendo que no Senhor a nossa obra não é vã, que, como Samito saiu do seu país, né, como é que ele podia imaginar, né, que aquele princípio ali tão difícil, ele poderia hoje ter uma igreja do tamanho da igreja presbiteriana, espalhada por esse país. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa história, por aqueles que escreveram essa história de nós. E nós temos o privilégio agora de continuar escrevendo para que as gerações futuras, até a volta de Jesus, possam glorificar o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Continue fiel na sua oração, na sua contribuição com a oferta missionária, nos seus dízimos, porque é com esses recursos que nós sustentamos estes missionários em diversos lugares do nosso país e de outros lugares, como eu já disse. Que Deus nos abençoe, irmão. Vamos continuar assim. Vamos orar, já nos preparando também para ouvirmos a mensagem que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez nos reunimos para glorificar o Teu nome, para Te bendizer. Mais uma vez nós temos o privilégio de estarmos juntos como igreja, como Teu povo, para prestar-Te um culto, ó Pai. Obrigado por este privilégio. Não merecíamos, ó Pai, mas o Senhor, pela cruz e pela obra de Jesus, nos permite entrar no Santo dos Santos para Te adorar, ó Pai. Queremos adorar-Te nessa noite, pela obra missionária que nos alcançou, ó Pai, pela vida do Teu servo que veio para esse país e de outros que o seguiram, ó Pai, mantendo, ó Pai, essa longa história e de 164 anos que o Senhor tem levantado nesse país, homens, mulheres, dedicados, fiéis, que tenham, Deus, com fidelidade, mantido a Tua obra, Pai, e também levado esse Evangelho a tantos lugares no nosso país e de outras nações. Continue nos abençoando, abençoando a primeira igreja, para que continuemos fiel nessa caminhada, Pai. Levanta a Tua igreja, desperta a Tua igreja, dá ânimo, dá visão à Tua igreja, deste chamado tão glorioso, de podermos, ó Pai, ser instrumento nas Tuas mãos, para levar as boas novas do Evangelho àqueles que estão perdidos. Dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos intrepidez, dá-nos ousadia, e dá-nos, ó Pai, o Teu poder, poder do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra possa prosperar na vida daqueles que o Senhor mesmo já tem chamado. Abençoa-nos nessa noite, a Tua palavra que será lida e exposta, ó Deus, que ela possa alcançar os nossos corações. Que o Senhor fale conosco, ó Pai, que não seja apenas a palavra do pregador, mas acima de tudo seja a mensagem que vem do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Fala conosco, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas,
com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Amém. John Stott, um teólogo e um escritor muito conhecido, ele diz que nós precisamos ler o livro de Atos ao lado do livro de Apocalipse, porque eles contam a mesma história sobre perspectivas diferentes. Lucas, o livro de Atos, relata aquilo que acontece no palco da história, aquilo que nós vemos, vivemos diante de nós. Enquanto o Apocalipse, João no Apocalipse, ele nos faz ver o que está acontecendo no mundo espiritual, ao mesmo tempo que as coisas estão acontecendo aqui na face da terra. E é interessante que ele mostra então, né, através das suas visões e revelações, o que Satanás, né, faz para atacar a igreja. E isso se manifesta na terra, como aqui no caso da prisão dos apóstolos, né? E Apocalipse então vai mostrar a batalha entre o cordeiro e o dragão, entre Jerusalém, a igreja, e Babilônia, o mundo. Então esse é um panorama, nós não podemos esquecer de que aquilo que a gente está vendo aqui está algo acontecendo no mundo espiritual. E é interessante que as armas, né, que o diabo usa contra os três aliados, né, de Satanás, do dragão, lá em Apocalipse, corresponde àquelas armas que o diabo usa contra a igreja aqui no nosso mundo. Primeiro, a perseguição física, prisão, açoite, ameaças. E segundo, o comprometimento moral, tenta levar a pessoa a negar a sua fé, a não se manter firme no meio da perseguição. E
o perigo do falso ensino, da heresia que vai se espalhando dentro da igreja. E nós estamos vendo isso acontecer no nosso mundo. E esse texto, irmãos, que nós lemos, relata a perseguição da igreja logo no início da história. E no capítulo 3 é relatada a cura daquele homem que pedia esmolas na porta do templo, quando Pedro e João sobem ali para a oração, e aquele homem é curado de uma forma maravilhosa, sobrenatural. E no capítulo 3, do verso 11 ao verso 26, imediatamente anterior aí, você pode conferir aí na sua Bíblia, manter ela aberta, relata o sermão que Pedro pregou depois da cura daquele homem. E é interessante que nesse sermão, note aí no versículo 19, ele fala que foi Jesus que fez aquele milagre, e ele chama as pessoas ao arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E depois ele afirma no verso 25 a realidade da aliança que Deus estabeleceu com Abraão, onde ele chama Abraão e diz: olhem, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E é isso que acontece, irmãos. Hoje nós somos filhos desta aliança, porque através dos séculos, através das eras, Deus tem levantado irmãos, crentes, dedicados, fiéis, que têm mantido esse evangelho, e ele chegou até nós, bênção para todas as nações da terra, para todos os povos, para todas as etnias, todas as nações. E essa pregação de Paulo levou à conversão de quase 5.000 pessoas. E isso causou um problema muito sério entre as autoridades daquela época. E no capítulo 4, né, que nós lemos, vai notando aí, do verso 1 ao verso 4, fala da perseguição que foi liderada pelos saduceus. E quem eram os saduceus? Os saduceus eram uma classe governante de pessoas ricas e que colaboravam com os romanos, mesmo no domínio cruel que o romanismo, os romanos, né, praticavam contra aquele, mas os saduceus eram aliados deles. E dentro da religião, os saduceus não esperavam o Messias, não havia Messias, e nem acreditavam na ressurreição dos mortos, né? O texto aí fala bem claro isso, né? Isso incomodou. Quando eles começaram a pregar que Jesus tinha vencido a morte, e aquilo começou a causar um problema sério para eles, né? E eles ficaram ressentidos, né, diz o texto aí, ficaram aborrecidos, ficaram muito perturbados com a pregação e com o ensino sobre Jesus, que era feito pelos apóstolos, que anunciavam a ressurreição dentre os mortos, a vitória sobre a morte. E eles não queriam que essa mensagem chegasse às pessoas e as levassem à conversão, a mudassem a sua vida. Então eles fizeram o quê? O que eles podiam fazer, né? Eles mandaram prender. Os sacerdotes eram a classe dominante, né, religiosa, e os sacerdotes, né, esperavam o Messias, mas não aceitavam de maneira nenhuma que Jesus de Nazaré pudesse ser o Messias. E eles condenaram Jesus à morte. E então eles foram presos, né? Simplesmente isso, olha, prende aquela turma lá. Não tinha julgamento, não tinha direito, né? Contrariava até próprio direito romano, que era muito sério, que sempre dava às pessoas o direito de defesa, e eles não deram. Simplesmente, ó, prende esses homens porque eles estão causando problema aí. Eles estão pregando algo que nós não queremos que ele prega, né? Parecido com a situação que a igreja vive, a igreja fiel vive nestes dias, né? E as pessoas, muito semelhante, né? Em diversos lugares hoje, quando
o simples fato de você anunciar o evangelho, você pode estar sendo sujeito à perseguição política, a ser preso, a ter a sua pregação censurada, se você falar em pecado, se você falar da necessidade de conversão, de arrependimento. Todos querem um Jesus de amor, né? Mas não querem as implicações do evangelho de Jesus. E então, irmãos, o verso 4 aí vai dizer que 5.000 pessoas se converteram porque ouviram a pregação de Pedro. Vejam bem que interessante, né? Eles não se converteram porque viram o milagre. Mas o texto diz que eles, depois dos que ouviram a palavra e a aceitaram, foram quase 5.000 pessoas. Vejam a importância da pregação, a importância do anúncio do evangelho, muito mais do que de um simples milagre. E o mundo hoje é levado a querer buscar milagres e não ouvir a palavra. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra pregada. Isso é que transforma, é que muda. E por isso a igreja tem se empenhado na pregação do evangelho, porque é o único meio que o Espírito Santo usa para converter as pessoas, é a pregação fiel do evangelho. É a pregação de Jesus como Salvador. Essa mensagem que está sendo tirada das igrejas e começam a pregar autoajuda, pregar prosperidade, pregar coisas que não levam à salvação, deixam as pessoas muito bem, sem incomodá-las, porque se falar em que precisa se arrepender, que o pecado leva à morte eterna, isso aí precisa ser tirado. Como há poucos tempos atrás, poucos meses, um dos pregadores mais conhecidos aí, teve os seus vídeos cancelados, porque chamava as pessoas ao arrependimento. Então, irmãos, precisamos ser fiéis. Pedro pregou, arrependei-vos. A gente viu aí no versículo 19, ele não ficou dizendo, olha, vai haver mais milagre, venha para você ver milagre. Não, ele diz, arrependei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E o verso 5 e 6 relata aí a reunião do Sinédrio. O Sinédrio era, vamos dizer, o Senado. Era composto de 71 membros, era presidido pelo sumo sacerdote, e então eles se reuniram para saber o que nós vamos fazer com esses homens. O que nós vamos fazer com eles? E é interessante aí, acompanhe na sua Bíblia, que no versículo 7, eles perguntam, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Ou seja, em nome de quem vocês curaram aquele homem? Porque foi uma coisa extraordinária, fora do comum. E essa pergunta, coloca aqueles apóstolos numa situação difícil. Pensa bem, eles estavam diante do mesmo tribunal que havia condenado Jesus. Aqueles homens tinham poder de vida e morte sobre eles. Já haviam condenado Jesus inocente. E Pedro e João poderiam ter pensado, puxa vida, e agora? Eles vão nos condenar. Condenaram Jesus, que era mais importante do que a gente. Então nós estamos aí numa situação muito difícil, mas a realidade, irmãos, é que eu estou falando aqui hoje, sobre a perseguição antes e hoje, fazendo uma comparação, com a história, com aquilo que tem acontecido. Porque hoje muitos cristãos enfrentam essa mesma situação. Porque muitos estão sendo levados diante de tribunais humanos, porque estão pregando aquilo que a Bíblia diz. Estão pregando contra o pecado que assola a nossa sociedade. Estão pregando sobre a santidade de Deus, sobre a necessidade de arrependimento e fé. E por isso estão sendo perseguidos. Você conhece isso muito bem, sabe daquilo que está acontecendo no nosso país,
está acontecendo em outros lugares, e onde falar do nome de Jesus é um problema muito sério. Pregar que Jesus é o único caminho para Deus e para a salvação eterna. Você é taxado de preconceituoso, de diversas coisas, né? Porque você fala, o único caminho para Deus é Jesus Cristo. E sem arrependimento e sem fé não há salvação. Essa é a realidade, o que os discípulos estavam fazendo, e isso é um reflexo, é uma história que nos chama a atenção para aquilo que nós estamos vivendo. Então eles fazem essa pergunta. E o versículo 8 em diante, até o versículo 12, Pedro vai fazer a sua defesa. E é algo impressionante como Pedro e João se comportam diante daquelas autoridades, e que deve servir para nós, irmãos, de estímulo. O verso 8 diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. E nisso nos faz lembrar as palavras de Jesus. Lá em Mateus capítulo 10, verso 16 a 20, não precisa abrir, eu vou ler. Diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Coisa maravilhosa, né? Jesus já havia falado que os discípulos e que nós, cristãos, seremos levados. Se permanecemos fiéis, seremos levados diante das autoridades. E você vê que cada dia isso se torna mais realidade, não só no nosso país, mas em diversos lugares do mundo. Mas para Jesus veio, ela não se preocupe. Não, vocês serão levados para dar testemunho. Mas naquela hora, o Espírito Santo vai falar através de vocês. E é isso que Pedro faz aqui, sem dúvida nenhuma, né? Movido pelo Espírito Santo, ele deu essa resposta, né? E por isso eles não se intimidaram diante daqueles homens tão poderosos, daqueles homens que poderiam soltá-los ou prendê-los, ou matá-los até mesmo, né? E uma coisa que a gente vê nesses irmãos, né, pregando lá no templo, pregando para as pessoas, ou diante das autoridades mais poderosas, a preocupação deles não era com a sua própria defesa. Eles não estão justificando o que eles fizeram. Eles não estão pedindo clemência nem perdão porque fizeram aquilo, porque falaram aquilo. Porque, acima de tudo, o propósito deles era honrar e glorificar o nome de Jesus. Muito diferente, irmãos. Nem quando nós, às vezes, enfrentamos essas lutas, a gente fica logo pensando na nossa situação. Ficamos logo preocupados. Mas os discípulos nos ensinam que o nosso chamado é para honrar o nome do Senhor, daquele que deu a vida dele na cruz por nós. Esse é o chamado de Deus. Se formos chamados diante das autoridades, tenha certeza que o Espírito Santo vai nos dar a palavra certa diante de quem quer que seja para honrar o nome do Senhor. Veja aí no verso 9. Pedro começa a sua defesa com respeito. Mas vejam a ironia que ele usa. Olha, autoridades e povo, do povo e anciãos. Visto que hoje nós estamos interrogados a propósito do benefício que foi feito a um homem enfermo e da maneira como ele foi curado, ele fala, poxa,
Vocês estão nos interrogando, vocês estão nos prendendo, porque nós fizemos um benefício. Fizemos uma coisa boa. Se a gente tivesse preso porque tinha matado alguém, porque tivesse roubado alguém, que tivesse feito alguma coisa errada, não, mas nós somos presos porque nós fizemos coisa boa. E assim, irmãos, acontece com a igreja, com os fiéis ao Senhor, porque pregaram o evangelho da cruz é a melhor coisa que nós podemos fazer, porque esse evangelho é que transforma, é que leva as pessoas ao arrependimento, à fé e à salvação. Isso é bem. E hoje muitos estão sendo presos por causa disso, porque estão fazendo bem. A mesma coisa aconteceu com esses apóstolos. Com ironia ele diz, olha, vocês não estão prendendo bandidos, vocês estão prendendo gente boa, estão procurando o bem das pessoas. Fizemos um bem, acabamos de curar um homem. E o texto vai encerrar lá dizendo que esse homem tinha mais de 40 anos, nunca tinha andado na vida. E agora nós estamos sendo interrogados. Mas Pedro vai além, né? E nós precisamos, irmãos, continuar fazendo bem, né? Anunciando que em Jesus é possível haver perdão, que em Jesus pode haver reconciliação, em Jesus a vida nova, que o nome de Jesus é poderoso para transformar vidas, para criar novas criaturas, que há em Jesus o perdão. Precisamos nos lembrar das palavras de Jesus, precisamos crer nelas, não temendo as autoridades, quem quer que seja, pois se nós somos presos, qualquer coisa seremos para testemunhar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. E essas palavras, né, serão dadas naquele momento que tivermos necessidades. E o verso 10 até o verso 12, né? Pedro afirma que o nome que realiza milagres é o nome de Jesus. Jesus Cristo Nazareno. O nome de Jesus tem poder, irmãos. Continua tendo poder hoje. Não é só naquela época. Porque Jesus está vivo. Ele continua operando. Salvação, perdão, cura, libertação. Precisamos crer nisso como igreja. Por isso, nós sempre encerramos as nossas orações dizendo em nome de Jesus, nesse nome poderoso, que é o nome de Jesus. E hoje pela manhã o reverendo Pedro usou essa palavra, Filipenses 2, 9 a 10, que diz, pelo que também Deus exaltou Jesus sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A coragem de Pedro, dizendo, olha, em nome de Jesus. E às vezes nós estamos deixando de fazer isso. Tentamos agradar as pessoas, pregando o evangelho que agrada. Mas o único nome que transforma, que muda, é o nome de Jesus. Esse nome é poderoso, é um nome que está acima de todo nome. Que coisa maravilhosa, né? Por que Jesus diz isso? Lá em Mateus 24, no sermão profético, verso 9, Jesus foi muito claro, dizendo, olha, vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vejam que coisa interessante. Jesus disse, ó, ide a todas as nações e prega o evangelho. Mas ele diz, olha, todas as nações vão odiar vocês por causa do meu nome. Parece contraditório, né? Ai, que coisa maravilhosa, né? Jesus sabia que eu envio vocês como ovelhas por meio de lobos. Então não pense que você está no mundo que vai te agradar, que vai bonzinho. Esse mundo está nas mãos do diabo. Satanás está agindo com poder
ele sabe que pouco tempo lhe resta e está fazendo tudo para atacar e destruir a igreja, o testemunho da igreja. Porque ele quer isso, não é acabar com as reuniões, não. Ele quer acabar com aqueles que pregam o nome de Jesus, porque esse nome ele treme. Diante desse nome ele curva o seu joelho e vai curvar para todo sempre. Em nome de Jesus. Sereis odiados. Não esqueçam disso. Diz que você é um cristão e você vai ver a reação desse mundo incrédulo. E a igreja de hoje, irmãos, precisa crer e pregar mais esse nome. Precisa invocar mais o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós conseguimos pensar, ou querer, ou desejar. Vai muito além da nossa capacidade. Somos chamados a testemunharmos o nome de Jesus, não interessa o que os homens vão dizer. E Pedro afirma aquilo que aqueles autoridades não queriam ouvir. Pedro diz, olha, vocês o crucificaram, vocês mataram Jesus, vocês mataram um homem inocente, mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Eu fico pensando, irmãos, você imagina o que essa palavra causou ali no meio daqueles homens. Não criam na ressurreição, não criam que Jesus tinha esse nome poderoso, não aceitavam qualquer outro tipo de coisa, e eles ouvem Pedro diz isso, olha, vocês o mataram. Não tem arrumar desculpa, não. E precisamos pensar nisso, irmão, porque nós também matamos Jesus, né? Por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebelião contra Deus. E não podemos renunciar, a igreja hoje, de anunciar o evangelho da cruz, enfatizando que Jesus foi para a cruz por causa dos nossos pecados. Nós estamos como aquelas autoridades e Jesus foi crucificado por causa dos nossos pecados. Não podemos perder isso de vista. Mas nós temos que dizer lá, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E a ele foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele vive e reina com poder e glória. E ele é o nosso Deus. É o Deus que nos ama. É o Deus que está na nossa vida. É o Deus que nos sustenta. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus ressuscitou a Jesus. E essa é a garantia de que nós também seremos ressuscitados. Que a morte já não tem vitória sobre nós. Porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E no versículo 12, Pedro encerra a sua defesa, ou a sua pregação, dizendo, olha, não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Precisamos enfatizar isso, irmãos. O mundo diz que todos os caminhos, todas as religiões levam a Deus. O mundo está buscando mediadores, outros que não sejam Jesus. Tem tantos mediadores aí, né? Que as pessoas buscam, fazem oração para gente que já morreu há tanto tempo e não pode ouvir, mas tem gente fazendo oração para essas pessoas, colocando outros mediadores, colocando pessoas que possam nos levar a Deus. Todos os caminhos levam ao inferno, só Jesus leva ao céu. Eu sou o caminho, Jesus foi muito claro, não tem jeito. Mas se você pregar isso, falta de amor. É isso. Eu sou tão fiel na minha religião, eu levo tanto a sério as minhas coisas, eu faço tudo certinho lá. Triste, porque nada disso leva ao arrependimento e à fé. A gente vai ser dizendo que nós somos intolerantes,
que nós fazemos discriminação, dizer que só Jesus salva, porque tem tanta religião no mundo, tanta gente que crê, tanta gente boa, e nós não estamos falando aqui que quem não segue a Jesus não é boa, não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que obras, sejam boas, sejam meritórias, não levam a Jesus Cristo. Não levam à salvação, porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Crer em Jesus, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Irmãos, então, do verso 13 ao verso 18, o tribunal toma a decisão. E é interessante que eles ficam admirados, né, com a intrepidez, com a coragem daqueles discípulos, e fizeram um reconhecimento. Olha, e reconheceram, verso 13, que haviam eles estado com Jesus. Que reconhecimento, irmãos! Será que nós somos reconhecidos dessa maneira? Que alguém olha para nós e diz, olha, aquele ali está com Jesus. Aquele ali anda com Jesus. Ou olha para a gente e diz, será que ele é um cristão? Vejam bem que reconhecimento, que maior elogio eles podiam ter daquele sinédrio. Reconheceram que eram homens incultos, que falaram ali, eles não tinham capacidade, mas como já falamos aqui, a palavra veio do Espírito Santo, encheu aqueles homens de autoridade. E eles falaram com intrepidez. Ao verem isso, eles ficaram admirados. E a única coisa é reconhecer esses homens que estiveram com Jesus. Não é possível. O que eles falam, o que eles vivem, o que eles são, só mostra que eles estiveram com Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Se nós pudéssemos ser conhecidos assim. Pelas pessoas que têm estado com Jesus. E como não podiam fazer nada, eles ameaçaram. E o verso 18 diz, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Veja o medo deles. A palavra, falar, pregar. Porque essa palavra é que vai transformar. E como transformou naquela época e continua transformando e trouxe a nossa igreja até aqui, porque prega com fidelidade essa palavra. E essa ordem, irmãos, de não pregar o nome de Jesus está crescendo em todo mundo. Especialmente nos países de tradição cristã, onde o Cristo da Bíblia está sendo substituído por um Jesus amoroso, por um Jesus que não tem poder, por um Jesus que aceita qualquer coisa, por um Jesus que ama indiscriminadamente e que não cobra mudanças no pecador. Estão pregando o evangelho sem cruz, e esse evangelho vai se espalhando pelo mundo. No meio de igrejas que se dizem cristãs, deixando que as pessoas continuem mortas nos seus delitos e pecados, sem esperança, perdidos para sempre. Quando a mensagem de Jesus é, arrependam-se e creiam. Essa é a palavra que nós não podemos abrir mão delas, irmão. E no verso 19 e 20, mais uma vez, mostram Pedro e João, cheios do Espírito Santo, que dizem, olha, não dá para obedecer a vocês. Vocês não nos intimidam. Obedecer a Deus é infinitamente mais importante do que obedecer a vocês. Você não tem jeito para não pregar, mas não vão pregar. Porque Jesus mandou a gente pregar. Estão dizendo que não pode falar isso ou falar aquilo? Nós vamos falar, porque Jesus... Agora que eu dei a coragem da igreja de hoje para enfrentar essas proibições que estão aí. Porque essa proibição, irmão, de pregar o evangelho da cruz, de pregar os valores bíblicos, de chamar o pecador ao arrependimento,
de dizer que pecado é pecado. Está crescendo em todos os lugares do mundo, não é só no Brasil, não. A proibição de pregar esse evangelho. E quando você prega esse evangelho, é taxado de discurso de ódio. Você já ouviu essa expressão? Como é que está espalhando aí? Discurso de ódio. O que é isso? Quem diz que é discurso de ódio? Que ódio é esse? Quem diz que é ódio? E o que é amor? É a palavra de Deus ou são as palavras dos homens? Para pregar que Jesus é o único caminho, torna-se discurso de ódio e a pessoa se torna sujeito às penalidades da lei. Coisa incrível, que somente mostram o cumprimento da palavra, a realidade da palavra de Deus. E por isso, irmãos, a gente coloca diante da igreja o exemplo de Pedro e de João. Jesus determinou que a sua igreja fosse por todo mundo e pregasse o evangelho a toda criatura. Porque quem crer será salvo. Quem não crer vai permanecer sobre a ira de Deus e vai sofrer o justo castigo pelos seus pecados. E a única maneira de se livrar disso é crendo no nome de Jesus. Qualquer outra mensagem é engano. Qualquer outra mensagem vai conduzir à morte eterna. Só Jesus. E nada pode nos impedir, irmãos. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Vocês serão bênção para todas as nações da terra. Mas vocês serão odiados em todas as nações da terra pelo meu nome. Jesus não escondeu nada da gente. Nada. Mas tanta gente tentando nos enganar. Vem seguir Jesus que a sua vida vai virar uma maravilha. Vem seguir Jesus, você nunca mais vai ter problema. Vai seguir Jesus, você vai ficar milionário. Vai seguir Jesus, você vai ganhar na Mega Sena. E vai por aí. O evangelho não é esse. Vem seguir Jesus e o mundo vai se levantar contra você. Concluindo, irmãos, à medida que se aproxima a volta de Jesus, a situação da igreja e do mundo se tornam mais semelhantes à situação da igreja primitiva, quando Jesus veio pela primeira vez. Vivemos um tempo de angústia, como nunca houve sobre a face da terra, e cada vez você está vendo mais isso. As pessoas estão angustiadas, preocupadas. Coisas terríveis têm acontecido. Não há paz, não há segurança. As pessoas estão vivendo uma situação muito difícil. Tempo de apostasia dentro da igreja, cada coisa absurda que você vê. Né? Pregadores famosos pregando aí aquilo que a Bíblia não prega. Tempo de perseguição. Tempo de ódio ao nome de Jesus. Tempo de proibição de se ensinar e pregar o nome de Jesus. Está tudo acontecendo. Às vezes a gente não percebe porque a gente não está fazendo a coisa direito, né? E a questão é essa: como a igreja de hoje se comportará diante de tudo que a Bíblia profetiza sobre o tempo do fim? O exemplo da igreja apostólica está diante de nós. Será que nós teremos a mesma intrepidez, a mesma coragem, o mesmo desprendimento diante das ameaças de Satanás por meio de seus servos nesse mundo? Como a igreja de hoje se comportará diante do governo mundial, que em Apocalipse é apresentado pela besta, que emerge do mar, e que hoje está operando em todo o mundo? Irmãos, o negócio é tão sério, o crescimento disso é tão sério, que o presidente do Brasil, há poucos dias atrás, pedindo para que um governo mundial seja instalado no mundo, para que não tenha que lidar mais com o Congresso, que impede que ele ponha as leis dele. Vocês ouviram isso? Eu ouvi ele dizendo. Ou seja, há um movimento, governança mundial, significa o governo do anticristo que virá a esse mundo. Estão trabalhando nisso. Não se esqueça, não seja inocente.
Ouça, veja o que está acontecendo, leia a Bíblia. Ouça as notícias do dia a dia, você vai ver o que está acontecendo. Precisamos nos preparar. Precisamos estar cheios do Espírito. Precisamos depender do Senhor, dizendo que nele, e somente nele, nós temos esperança e salvação. E no nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. E ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Deus nos abençoe, irmãos. Ser fiel até a morte. E o Senhor Jesus te dará a coroa da vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por este culto. Muito obrigado pela oportunidade de louvar, bendizer o Senhor. Pelo privilégio de adorar ao Senhor. Muito obrigado por ouvir a Tua voz. Obrigado por ouvir a Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Todos nós que estamos aqui nessa noite, ou que podemos ouvir essa mensagem de uma maneira ou de outra, possamos nos colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja, e faze-nos, ó Pai, dia a dia mais fiéis, mais dedicados e mais dependentes do Teu amor. Abençoa o Teu povo, Pai. Perdoa os nossos pecados, a nossa negligência. Dá-nos coragem, intrepidez para divulgarmos o nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome, esse nome que é poderoso. Ó Pai, dá-nos essa graça, abençoe a Tua igreja, lembrando-nos, ó Pai, do nosso antepassado, que plantou essa igreja, Simon, 164 anos atrás. Estamos aqui pela graça do Senhor. Permita que sejamos fiéis nesse tempo, para a glória do Teu nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.